Olá, boa noite a todos e todas. Gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje com a gente. E sobre o Contelas, né, trata-se de um projeto de extensão, objetivando facilitar o acesso a pesquisas científicas, promover a divulgação e popularização de publicações acadêmicas e produções audiovisuais, assim como construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e comunidade. O Contelas se dá por uma série de conversas aqui no canal do Telas, com pesquisadores da área de cinema, da televisão e do streaming. Hoje, então, nós vamos estar aqui hoje. Eu, né, sou líder do grupo de pesquisa Telas, e a Júlia Trombini, que é membro do grupo também, pesquisadora do grupo, mestra pelo PPG Cine AV da Unespar. E nós vamos conversar, então, com a nossa convidada, lembrando que a gente pede para assinar a lista de presença, que está aqui na descrição do vídeo, porque para os ouvintes tem certificado de extensão, né, de atividade de extensão, e para os discentes do PPG com TP, o evento pode ser validado como tópico especial. Então, a gente pede para assinar aqui durante a transmissão a lista de presença, para poder validar tanto para a certificação quanto para o tópico especial. Então, vou colocar aqui na tela a Júlia e a Thalita. Agradecer a Thalita, né, pelo aceite ao convite. Dizer que a gente está muito feliz. A gente já tem uma parceria desde a época que eu era discente no grupo de pesquisa do GRUDES, liderado pelo professor Rafael, pela professora Sandra Fischer, das jornadas, né, da vida. Exatamente. Então, eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui hoje resgatando, né, essa parceria, né, e acho que essa relação afetiva também que a gente constrói, né, nesse percurso. Sim. Então, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo Narrativas da Impermanência, História, Memória e Nostalgia em Filmes sobre Cinemas, que foi publicado pela professora Thalita no livro Espacialidades e Narrativas Audiovisuais, que foi organizado pelo professor Rafael e pela professora Sandra, na época, né, que eles eram líderes do GRUDES, né, então aqui é um resultado dessa parceria. E antes de iniciar a nossa conversa sobre o capítulo, a gente também eu gostaria de apresentar também o livro da professora Thalita, A Segunda Cinelândia Carioca, que é um livro também excelente. Eu fui presenteada pela professora Thalita com esse livro, então está aqui do meu lado, mas eu levei para aula que eu ministrei na sexta retrasada e ficou lá na minha sala, lá no gabinete da Tuiuti. Legal. Fiz a propaganda que ia ter o evento, levei o livro, falei de Retratos Fantasmas, aí falei da tua produção também. Então, ele está circulando por aí. Legal. E pedi, então, para você comentar um pouco sobre o seu livro, né? Primeiramente, antes da gente entrar no capítulo do outro livro. Claro, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, muito legal participar aqui desse projeto que eu estou vendo, estou acompanhando assim de longe, mas estou vendo que já tiveram assim umas edições bem bacanas, vida longa aí ao projeto. Obrigada, Aline, Júlia, por estarem aqui fazendo a mediação, e boa noite para quem, né, está assistindo. Na verdade, esse livro da Segunda Cinelândia Carioca, ele é um livro que eu considero hoje em dia até meio datado, né? Porque algumas coisas já mudaram no cenário da exibição carioca, né, como um todo, mas assim, a gente tem o histórico, né, dessa Cinelândia, dessa segunda Cinelândia que existiu num bairro chamado Tijuca, que é localizado na zona norte do Rio de Janeiro, e esse livro ele foi resultado da minha dissertação de mestrado, então já tem bastante tempo que a pesquisa foi realizada, né? Então, e depois ele teve um lançamento assim que eu defendi a dissertação,
E depois teve um outro lançamento de uma segunda edição revisada, né, em que eu adicionei alguns dados, fiz algumas alterações. Então, ele está na segunda edição dele ainda. É um livro que ele é meio que esgotado, soube até agora, por conta do Retratos Fantasmas da pré-estreia do filme do Kleber. A gente teve 3 eventos aqui no Rio, né? E eu levei um dos livros para o Kleber. Eu estava sem livro em casa. Estava sem livro nenhum em casa, mas eu preciso dar um livro meu para o Kleber. Aí eu liguei para a editora, para os editores, né? Falei assim, Vitor, me ajuda, porque o Vitor é o editor, me ajuda porque eu estou sem livro nenhum aqui. Me manda um livro pelo motoboy urgente, que eu tenho que estar com o Kleber mais tarde no cinema para pré-estreia. E ele falou, Thalita, a gente só está com 5 exemplares físicos, a gente só tem 5 exemplares físicos. Então, ele, como, né, é mídia física, ele está esgotando, e eu não sei se eu tenho interesse em fazer uma terceira edição, não sei, né, de repente. Mas ele tem em formato e-book, né? Então, é um livro que trata da história desse lugar, né, dessa relação desse lugar do Rio de Janeiro com as salas de cinema de rua que existiram, principalmente no entorno de uma praça, que é a praça principal desse bairro, que é a Praça Sans Penha. Né? Então, experiências de exibição aconteciam, né? Começaram a acontecer lá desde o iníciozinho do século XX, e foi um das principais praças, digamos assim, comerciais do setor de exibição no Rio de Janeiro, né? Quando alguém queria lançar filme, esses cinemas da Praça Sans Penha, eles eram muito procurados. Inclusive, foi lá onde existiu um dos 3 cinemas que a Metro Goldwyn Mayer teve no Brasil, que é o Metro Tijuca. Né? Então, a gente teve o Metro Tijuca, teve o Metro Passeio, 4 cinemas da Metro. O Metro Tijuca, o Metro Passeio, o Metro Copacabana e o Metro em São Paulo. Né? Então, a Tijuca ela foi escolhida pela MGM, né, na época, para ser, né, para vocês verem a importância desse circuito, né, para ser um dos lugares onde esse cinema, né, Metro Tijuca foi construído. Então, foi um lugar, né, que a sala de cinema preponderou ao longo de praticamente todo o século XX, tendo ali a derrocada desse circuito de cinemas de rua, nos anos, começando assim mais efetivamente na década de 90, quando você tem, de fato, o desaparecimento por completo desses grandes cinemas, palácios do cinema, cinemas assim com 2.500 lugares, né? Então eram cinemas com arquitetura Art Deco, então assim muito proeminentes como peças urbanas, tanto em termos, né, mercadológicos na questão do setor de exibição cinematográfica, como também em termos arquitetônicos, né, com importância arquitetônica muito, muito pungente ali para aquela delimitação da Praça Sans Penha. Então, o livro, na verdade, ele é o resultado dessa pesquisa, né, que foi desenvolvida já tem, né, mais de 10 anos. A pesquisa foi desenvolvida, de fato, entre 2007 e 2009, e o livro foi lançado em 2010, né? Então, já tem bastante tempo aí. Mas a Tijuca continua, assim, sem cinemas de rua, tinha uma perspectiva de reabertura de salas de cinema, algumas pressões até da sociedade civil, alguns planos, mas nada, né, concretizou, nada foi concretizado, e a Tijuca segue como, né, boa parte, né, dos bairros do Brasil, com cinemas apenas, quando o bairro tem sala de cinema, né, localizados em shopping centers. Né? Então, tem cinema na Tijuca, mas eles estão todos dentro do Shopping Tijuca, que é o shopping center. Então, todos aqueles cinemas né, que foram, assim, elementos importantíssimos em termos de sociabilidade, configuração urbana ali de meados do século XX, desapareceram por completo, e hoje restam, né, ali algumas sinalizações desses prédios em relação a esse passado cinematográfico. Né? Alguns prédios são mantidos, como, por exemplo, o Cine Carioca, que virou uma igreja universal, então a igreja, de alguma forma, mantém, né, aquele aspecto de templo, mas outros espaços estão completamente descaracterizados, então você, para olhar, você tem que fazer você tem que promover um olhar muito arqueológico
para conseguir, de fato, perceber, né, indícios de que aquele lugar já sediou uma sala de cinema de rua, né? Então, em geral, essa pesquisa ela foi sobre isso, e uma pesquisa que eu tenho muito carinho por ela, porque foi meu primeiro livro acadêmico, então que marcou muito a minha carreira em relação, né, a essa minha vertente de estudos, que é estudos com salas de cinema, com setor de exibição e com memória dos públicos, né, com a memória das pessoas que frequentam esses lugares. Então, é um livro que eu tenho muito carinho por ele, apesar dele, né, ter assim, uma certa datação, digamos assim, ele é um pouquinho datado. Mas ser datado também, né? É bom porque é história, né? História, exatamente. Então, acho que sim. Não, também não é algo ruim, é algo negativo, né? Agora a gente entrando pro capítulo, né, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, que é o capítulo Narrativas em Permanência, História, Memória e Nostalgia em Filmes sobre Cinemas. Logo no início desse capítulo, você afirma que o público de cinema é ao mesmo tempo catalisador e fruto natural de um longo, heterogêneo e complexo processo de reorganizações arquitetônicas, ambientais, socioculturais e técnicas dos espaços da exibição, que inegavelmente angariaram forte relevância nos vínculos entre cidades e indivíduos no século XX. Logo, né, você sugere, a pergunta é longa, gente. Você sugere que, ao olharmos para os dias de hoje, não podemos perder de vista a diversidade das camadas históricas, das experiências socioculturais, pessoais e coletivas, e de aspectos materiais e tecnológicos envolvidos em modos de ver e ir aos filmes em espaços a eles destinados. Como que você analisa a ida ao cinema como uma ação política, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas plataformas de streaming à nossa disposição, e continuar frequentando as salas de cinema, para além da experiência, né, da sala escura, né, que já é algo que se justifica, mas eu acho que a gente pode ainda ir para além e dizer que é um ato de resistência, né? Se você também, se você considera, né, por essa perspectiva. Aí eu lembro, né, eu gostaria de citar que nos últimos anos nós tivemos alguns lançamentos que nos parece apontar para esse movimento, né? Que ir ao cinema assistir Bacurau, em certa medida, acabou se tornando um ato de resistência contra o governo vigente. Então, acabavam as sessões, as pessoas aplaudiam o filme e gritavam fora Bolsonaro. O Marighella, né, teve tantas sessões canceladas, e aí ir assistir ao Marighella também era algo como o público se posicionando contra essa perseguição, né, essa sabotagem do Marighella, dessa estreia do Marighella no cinema. Então, como que você observa esse movimento de ir ao cinema que implica um agrupamento social e portanto, rompe com essa ideia de isolamento típica dos ordenamentos disciplinares opressivos, né? Que na casa da gente a gente fica sozinho, é solitário, uma experiência, né? Você vai assistir um filme no streaming, é uma experiência solitária, e no cinema tem essa característica de coletivo e essa questão de resistência mesmo, né? Eu acho assim, eu acho que o cinema como esse catalisador, né, de interesses e de presenças, ele por si só já é político, né, em termos espaciais, né? Acho que a ocupação das salas de cinema, ela já é, mesmo que seja para entretenimento puro, já é um ato político, porque você, de alguma forma, está produzindo, né, uma política dos afetos, pelo menos isso, né? Assim, no mínimo, a política dos afetos está sendo manejada nesse contato entre corpos que estão compartilhando o mesmo espaço de uma sala escura diante de uma produção
narrativa estética que abre, né, ali nossos olhares como uma janela para o mundo, né? Então, eu acho que mesmo na perspectiva mais assim de fruição, já é política, né? Isso já é fazer política, né? Em algum sentido micropolítico, eu acredito que isso já seja fazer política. Agora, é inevitável, né? A gente considerar que a sala de cinema, ela historicamente, ela é importante, né? Em termos de congregação de interesses políticos, no sentido mesmo de você ter ali a produção de uma coletividade que está voltada para o mesmo sentido anti-opressor, né? Por exemplo, no capítulo eu cito o caso de um cinema que existiu no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, chamado Cine Paissandu, que foi um cinema extremamente político, importantíssimo para a resistência à ditadura militar, um cinema com histórico de perseguição a pessoas que, né, e a sessões proibidas por conta do regime. Então, esses espaços, né, não apenas no Brasil, mas em outras esferas de outros lugares, eles guardam também muita relação com questões políticas no sentido mais, né, mais estrito da política, né? E eu acho que ir à sala de cinema hoje, né, ela é um ato de resistência nesse sentido, claro, por conta justamente, né, dessa necessidade que a gente tem de ocupação, mas é principalmente quando a gente está falando dessa necessidade que a gente tem de frequentação às sessões de filmes brasileiros, né? Então, pensar justamente que ir ao cinema para ver um filme brasileiro, agora a gente está nessa discussão toda da cota de tela, nesse momento, eu acho que isso, sim, já é uma postura de resistência, uma postura política de posicionamento em prol, né, de uma autonomia desse cinema diante, né, de pressões de majors em relação, né, a presença de filmes, principalmente hollywoodianos, em massa nessas salas. Então, acho que, de fato, ir ao cinema, né, ele é um ato político em todas as instâncias, né, da instância desde a fruição, pensando numa micropolítica dos afetos, de você compartilhar ali um espaço e compartilhar ali uma fruição né, dentro de um âmbito ali narrativo estético, que você entra numa onda junto com outras pessoas, assim como, né, em processos um pouco mais estritos em relação à política, de tomar aquela ida ao cinema como um ato mesmo de resistência, como um ato mesmo de provocação política. Então, por exemplo, né, esses exemplos que você mencionou, tanto do Marighella como do Bacurau, são exemplos clássicos, né, de o uso da sala de cinema como lugar de repúdio a, enfim, né, opressões, repúdio né, a medidas contra, né, a liberdade, contra justamente a própria vida, né? Então, a gente teve assim algumas manifestações. Eu lembro que quando o Bacurau estreou aqui no Rio, no Odeon, no cinema que é muito importante no centro da cidade do Rio, na Cinelândia, né, a Cinelândia de fato, carioca, foi assim um evento de catarse, né? Então as pessoas elas tomaram aquele evento, aquela experiência como uma experiência, né, de manifestação política. Então foi um evento manifesto, né, nesse sentido. Então, o próprio Kleber Mendonça Filho estava, né, nessa estreia, ele deu depois, né, fez depois um debate, e os ânimos estavam muito aflorados, né? Então, não era só uma sessão, era uma experiência de um manifesto político, né, contra um governo, né, que estava fazendo o que estava fazendo na época. Então, o próprio filme ensejava também esse tipo de ação, né? Mas aquele evento, aquela questão da experiência daquele evento, né, do eventual ali da coisa, do momento, foi muito importante em termos de um pensamento como se fosse uma passeata, né, só que no outro sentido, né? Então, marcou a história em relação aos eventos da área de cultura, principalmente, né, do cinema, se colocando, né, se postando
contra o que estava acontecendo na época. E o Marighella também, né? Ir ao cinema, nesse caso, para assistir ao Marighella, era um sinal, na época, de valorização de um filme que teve perseguição contra ele, né? Que teve todo um impasse em relação ao seu lançamento. Então, ir ao Marighella, de fato, nas salas de cinema, ver também em casa, claro, em outra medida, mas assim, ir à sala de cinema também carregava essa força, né, de resistência, essa força de manifestação, usando a experiência do cinema como esse lugar, né, de manifestação política. Então, acredito que sim, a ida ao cinema em várias instâncias, em várias medidas, ela pode ser considerada, né, dentro dos seus propósitos políticos, mas não precisa, assim, a gente não precisa nem chegar nesses casos, né? Talvez mais diretos e mais óbvios, mais assim, tangíveis em relação a essa importância da sala de cinema como esse lugar de produção de um comum, uma política, né, ali de resistência, mas também o próprio fato de você já estar na sala de cinema, tendo em vista até o que a gente passou na pandemia, que a gente, né, ficou muito enclausurado, já é um ato ligado, né, a algum tipo de política, pelo menos que seja a política dos afetos e de compartilhamento dos espaços. Uhum. E o Marighella, ele era para ter estreado, acho que antes da pandemia, né? E aí veio a pandemia e ele estreou ali no momento em que a gente já estava saindo, a gente já estava indo ao cinema, Isso, mas a gente ainda era um momento pandêmico, né? Ainda era um momento pandêmico, e as pessoas mesmo assim, né, foram firmes. Claro que depois ele passou, né, na própria televisão, então, né, tudo bem, mas eu acho que cumpriu um papel, sabe? Cumpriu um papel ali de um provocador mesmo, de interesses muito profícuos em relação a essa experiência do cinema como resistência, né? Usar a experiência do cinema como resistência e manifesto, a sessão manifesto, né? Como manifesto político interessante, né? Porque ele teve até as exibições nas ocupações do MST, né? Pois exatamente. Nos assentamentos do MST e nas ocupações do MTST, que teve o episódio do camarão, né, no evento. Pois eu lembro do camarão. Então, eu acho que ele extrapola, né, também a tela do cinema, né? Isso, Uhum. É aquela ideia, né, de que cinema é onde tem tela, né, assim, né? Se você tem uma tela assim, tem alguns autores que compreendem que para você ter cinema você tem que ter projeção e tela, né? Isso configuraria cinema. A então, sala, né? Não precisa ser uma sala, mas se você tem projetor, se é uma experiência de projeção, né, diante de uma tela, você já pode considerar isso cinema, né? Então, a própria questão do perfil, por exemplo, dos cineclubes, né? Que a gente pode, alguns cineclubes que têm, né, projeção, então tem essa capacidade também de cumprir esses efeitos, né, que uma sala de cinema cumpre, né? Sim. Então, onde tem uma tela e um projetor, a gente pode considerar, em alguma medida, né, cinema, né, nesse sentido mais vernacular, né, da palavra. E nessa experiência coletiva também, né? Pois e plateia, né, que é o... a plateia. A plateia, que não é você no seu lazer doméstico, enclausurado em casa, né, onde você reconhece o espaço, onde você para fazer alguma coisa. Tem, né, as interferências, né? E você, né, quando você se dá conta, você está ali tendo uma experiência que, claro, é uma experiência com uma subjetividade que está ali diante de você, que é o filme, mas ela não é partilhada coletivamente no calor mesmo, né, da plateia, da audiência, né? Então, tem essas determinantes. Não tem também o sair ao cinema, né? O texto do Barthes, né? Pois você sair, né? Sair do cinema com aquela impressão também sensorial, né? De você estar numa sala escura e depois, né, se você sai de dia, se você entra no cinema durante o dia e sai ainda está dia, você tem aquela quebra, né, de ambiência,
Então, tem toda uma questão que também está mobilizando ali vários aspectos das nossas percepções e das nossas sensorialidades, né? Então, a sala de cinema ela é um composto também de provocação de sensorialidades, né? Então, é diferente quando a gente está em casa, ou então quando a gente está com o celular assim, enfiado no rosto, vendo alguma coisa, né? São outros tipos de percepções que, inclusive, vão também abrir, né, assim, para outros tipos de relação que a gente vai ter com o próprio conteúdo fílmico, né? Então, essa questão da ambiência, ela é importante também. Então, o ambiente da sala de cinema, quando tem essa motivação política também, né? Imagina, percepção, sensorialidade, motivação política, então faz disso um evento muito especial. Sim, e a gente falou agora do texto do Barthes, é do Barthes, né? É do Barthes, saindo do cinema. Eu sou péssima com nomes, eu troco nomes de todo mundo. Saindo do cinema. É esse elo também do cinema com a rua, né? Que é o cinema de rua que tem, né? A sala de cinema do shopping não vai ter isso, né? Outra experiência, vai para a praça de alimentação, né? Isso é uma polêmica, né? Assim, porque o que acontece? A sala de cinema no shopping, ela está dentro de um lugar vigiado, né? Ela está dentro de um lugar completamente controlado, com temperatura controlada, com incidência de luz controlada. Não é que não seja importante a sala do cinema, porque é sala de cinema, né? Então, de alguma forma, você tem, né, a possibilidade de ter contato com a tela grande, então isso já tem seu mérito. Mas essa relação que o cinema de rua tem com a rua, né? Com o espaço das eventualidades, do acaso, da carne mesmo, da concreta, né? O pessoal de patrimônio histórico fala muito de patrimônio de pedra e cal, né? Justamente essa materialidade, né, da cidade, essa carne de pedra e cal, né? Então, essa sala de cinema integrada ali como um enclave, né? Assim, incrustada mesmo nessa cidade, é uma pena que a gente tenha perdido, né? Que a gente esteja ainda perdendo o que pouco que restou, né? Porque, de fato, existe uma relação, inclusive até em termos de pensamento arquitetônico, né? Então, a relação é diferente quando você vai assistir a um filme na sala de cinema de shopping, quando você vai assistir a um filme numa sala de cinema de rua. Né? Essa relação, você está muito mais próximo da rua, você tem mais contato com essa... Né? Os seus caminhos, eles também, quando você nem está indo para o cinema, às vezes você não está indo para o cinema, mas você passa numa rua que tem uma sala de cinema, numa praça que tem uma sala de cinema, o seu caminho, os seus trajetos naquela cidade, eles passam a ser marcados por algum, né, componente ligado à arte, no sentido da arte cinematográfica, né? Nem que seja o letreiro da sala de cinema. Aquilo vai estar presente no seu trajeto e os trajetos, né, as nossas andanças, os espaços construídos, os corpos da cidade, as corporeidades dos espaços, eles formam também nossas subjetividades, né? Então, são diferentes projetos de cidade e diferentes projetos subjetivos também, quando a gente pensa, até o Guattari, ele fala muito da cidade subjetiva, dessa questão dos espaços construídos, como, né, que esses espaços eles ensejam também determinados tipos de produção de subjetividade. Então, são outros interesses que vão, né, ingressar ali nessa produção, nessa engrenagem, né, de produção de subjetividade, quando você não tem uma sala de cinema no meio do caminho. Né? Não é uma pedra, mas é uma sala de cinema no meio do caminho. E a sua relação como espectador também, em termos de ambiência, aquilo que eu estava falando, de sensorialidade, percepções, muda, né? Claro, porque você vai sair da sala de cinema, você vai entrar, você saiu de um espaço controlado e você entrou na sala de cinema, que tem, historicamente, um sentido de confinamento também, né? Porque é uma caixa escura, as pessoas não se conhecem, né? É o anonimato da escuridão. Então, tem essa questão de confinar uma pessoa ali por algum tempo para que depois ela saia. Só que quando você sai, você tem a rua, de alguma forma, essa sua construção, né, de afetos, essa sua construção subjetiva, ela pode acabar reverberando nos espaços. E a própria sala de cinema, como esse componente citadino, ela reverbera nos espaços, né? Ela tem muita força
E quando ela está dentro de um shopping, ela é mais uma loja, né? Ela é mais uma loja, ela perde a sua identidade arquitetônica, você sai dali, você rapidamente abrevia aquela experiência, porque você está inserido num espaço de consumo feito, né, diretamente focado para uma determinante de consumo específica. Então, né, é um espaço que é feito segundo ordens muito claras, né? Então, é diferente da cidade em que você tem mais possibilidade, inclusive, de fuga, inclusive de perambulância, né? Então, tem essa relação aí. Agora, é claro, né, que cinema de shopping é cinema também. Então, você vai ter a experiência lá, às vezes até para ver algumas obras você tem que, de fato, né, obras que necessitem ali de uma determinada qualidade de som e imagem. É legal ver no IMAX, é legal ir num bom cinema em termos, né, de termos de tecnologia de projeção e de som, mas tem esse critério, né, da ida ao cinema, que não se encerra no fato de você estar dentro da sala de cinema, né? A ida ao cinema ela é um processo maior, ela também tem os antecedentes, é você sair de casa e fazer todo um trajeto para chegar naquela sala, estar ali por um tempo, e tem a saída também, né? Uma experiência que não está restrita ao momento em que você está sentado como espectador ali no ato de espectatorialidade, né? A ida ao cinema ela é mais ampla, ela conjuga outros fatores, outros elementos que estão em curso ali também, que tem a ver com os propósitos da cidade também onde você está inserido, os modos como você acessa aquele equipamento urbano, o que diz muito a respeito, né, do lugar onde você está inserido e onde esse cinema, porventura, também esteja. Sim, e até no teu capítulo que você fala do Cine Paysandu, que você citou aqui, né, que é a questão da época ali dos anos de chumbo, da ditadura militar, e que você cita ali, né, que após as sessões havia plateias, que inclusive você cita, né, pessoas que integravam essa plateia, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, Glauber Rocha, e que se espalhavam pela calçada em frente ao cinema, né, nos bares. Aí você cita a rua Senador Vergueiro, né, que eu achei bem interessante, né? A gente imagina, né, assim, esses momentos. E nesse sentido, né, você acha uma estratégia até neoliberal, né, dessa individualização do sujeito, tirar esses cinemas de rua, né, que cada vez mais, né, estão se fechando, né? Hoje a gente tem pouquíssimos sobreviventes, né? No Rio a gente ainda tem até mais do que aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, né, não tivemos sobreviventes, né? Sim, Então, isso seria também uma estratégia para o esvaziamento do espaço público, né? Já que a gente tem várias estratégias, né, de esvaziar o espaço público na cidade, né? Então, as praças, né, já não são seguras, então não podemos ficar na praça. E ao mesmo tempo que você não habita a praça porque ela não é segura, ela não é segura porque você não habita, né, o espaço. Então, isso seria uma estratégia, e nessa estratégia que talvez seja uma estratégia neoliberal, né, também, de aprisionar e de individualizar o sujeito, de minar, né, a coletividade do cinema, e essa coletividade que vem após a sessão também, né, a experiência ali da sala de cinema. E aí seria sintomático também esses cinemas de rua que fecharam, hoje serem igrejas, né? Então, a gente pode pensar também nessa estratégia aí de controle da sociedade, talvez. Ou estou indo muito longe? Não, acho que tem tudo a ver. Eu acho que, inclusive, assim, são projetos de cidade, né? Que são projetos de cidades neoliberais em que você tem que esvaziar os espaços porque você tem que enfraquecer a coletividade, né? Você não vai... a coletividade, você não pode dar, de fato, ali espaços para que as pessoas tenham motivos para se encontrarem, né? Você trancafiar essas pessoas no shopping, porque ali elas vão estar coletivamente, né, colocadas,
partilhando o mesmo espaço, mas segundo interesses muito direcionados, né? Elas estão ali sob uma determinada ordem, que é uma ordem do capital, né? Então, acho que claro, né, que talvez as intencionalidades disso não sejam tão claras, não seja um projeto intencional, vamos, né, vamos tirar as salas de cinema para esvaziar os espaços, mas faz parte de um processo, né? Acho que está ligado a esse processo. E, por exemplo, né, no caso que você citou do Paissandu, como outros casos, né, enfim, de outros lugares que tinham salas de cinema de rua, era muito comum as pessoas saírem da sala de cinema e sentarem nos bares para discutir os filmes que tinham acabado de ver. Então, você citou alguns nomes importantes do cinema brasileiro, eram pessoas que estavam ali vinculadas ao cinema novo, que estavam vendo no Paissandu pela primeira vez os filmes da Novela Vague. Então, assim, era a criação mesmo de uma cinefilia, uma formação de público. Então, uma formação de público cinematográfico integrada à cidade, onde você vai ter espaços para discussão, onde você vai ter espaços ali agregados na cidade para o compartilhamento de ideias. Quando a gente tem, né, essa destituição desses espaços, eu chamo de destituição ou sequestro desses espaços para dentro de shopping centers, você desvitaliza, né, a cidade, porque você tira dela um componente importante, que é um motivador de encontros, né? Encontros que não são encontros fortuitos, podem ser encontros fortuitos também, mas são encontros que têm algum tipo de possibilidade de desdobramento de produção de pensamento, né? Então, nada mais estratégico, né, do que você desmobilizar esses espaços da cidade, que são espaços de provocação de pensamento coletivo, né? Você tira esses espaços, as pessoas ficam sem lugar, de fato, para terem, né, essas sociabilidades, como a gente estava falando, né, dessa coisa do cinema sempre ser político, né? Você tira justamente essa possibilidade de fazer política, né? E fazer política é o comum, é a produção do comum, né? Então, o cinema como esse lugar de produção de um comum, de uma política de presença dos corpos na cidade, né? Então, você tem uma destituição e, consequentemente, uma desvitalização desses espaços que passam, né, enfim, a serem ocupados por farmácias, que é péssimo, né, porque você tira completamente qualquer tipo de indício cultural, né, porque quando o cinema vira um teatro, quando o cinema vira, enfim, um centro cultural, você ainda guarda algum sentido de produção, de pensamento, de arte, de cultura encravado naquela carne citadina, né, naquela carne urbana. Agora, quando você varre esses aspectos do espaço, você e as gerações, né, não cessam de vir, então a permanência da memória coletiva nesse sentido do que foi aquele espaço antes se perde, né? Só se você tiver projetos, enfim, né, de pensar mesmo o lugar como lugar de memória, de ter projetos de tentativas de reabertura. Mas as gerações mais novas, elas passam em frente a uma sala de cinema, elas não imaginam, essa farmácia foi um cinema. Elas não imaginam, ainda mais uma geração TikTok, entende? Então, você perde muito da memória social, você perde muito, né, da força que esses equipamentos podem ter para justamente essa configuração do espaço como um espaço de construção comum, né? Então, é claro que esses fechamentos, eles fazem parte, sendo intencionais ou não, de um rolo compressor, né, de um certo tipo de projeto neoliberal que vai formando, que vai configurando os espaços, né? Ou, por exemplo, quando a gente tem dinâmicas que são muito comuns também que concorrem também muito em relação aos fechamentos das salas de cinema, que são dinâmicas da especulação imobiliária, né? Então, quando um cinema aqui no Rio, por exemplo, tinha um cinema chamado Cinema Rocks, em Copacabana, uma das últimas, assim, um cinema importantíssimo em termos culturais, estava funcionando antes da pandemia, importantíssimo em relação à arquitetura dele, porque é um cinema art déco de esquina,
uma coisa que é rara hoje em dia, ter ainda prédios de cinema Art Deco de esquina, que ocupam uma esquina inteira, né, de ruas, e ele foi, né, sugado por uma onda de especulação imobiliária e capitalismo selvagem do Rio de Janeiro, vai continuar no mundo da cultura, mas vai virar uma casa de show de música, de samba para turistas. Né? Então, você, de alguma forma, tira o componente cinematográfico da cidade para submeter aquilo à rentabilidade. Né? Então, você usa aqueles... Claro que é um espaço caríssimo, então ele tem que ser mais rentável. Ele estava ali meio que... segundo interesses neoliberais, ele não tinha rentabilidade alguma. Né? O cinema estava ocupando um espaço que poderia ser, segundo essa lógica, mais rentável. Então, para, né, amenizar a perda, para não transformar aquilo numa loja americana, ou então numa farmácia, ou mais uma igreja, vamos então fazer uma casa de shows de samba para turistas, mas é para entrar no calendário turístico da cidade, justamente dentro de uma lógica de um turismo predatório, né? Então, de uma não valorização de um patrimônio histórico importante para a cidade. Então, tem essas dinâmicas, né, que vão avassalar, né, assim, avassaladoras em relação às cidades, que são dinâmicas de um capital, que fazem parte de projetos de estruturação urbana que são, né, desvitalizantes, que não tem preocupação alguma com patrimônio, que não tem preocupação nenhuma com memória, que não tem preocupação nenhuma com espaços que talvez não sejam rentáveis, mas eles têm que estar ali, porque eles cumprem uma função social, uma função cultural, né? E aí o fato deles virarem igreja também, às vezes, isso é tenso, né? Porque a igreja ela é um outro templo, são outros deuses que estarão sendo adorados ali dentro. Mas, por um outro aspecto, entre virar igreja e virar farmácia, é melhor que vir igreja. Porque a igreja, quando culpa, ela às vezes não compra o prédio, ela aluga, o que é um ponto a favor, porque isso abre a possibilidade, de, não sei, num futuro, de haver uma reconversão. Já temos casos, né, no mundo de cinemas, que eram cinemas, viraram igreja e depois foram reconvertidos e tornaram a ser cinemas ou centros culturais. Porque a igreja, de alguma forma, ela mantém o aspecto de templo interno. Ela não descaracteriza, né, as cadeiras, ela, assim, alguma coisa ou outra sim faz, não, mas ela mantém muitos dos aspectos que está pronto, né, um templo pronto. Então, às vezes, entre um ruim e o péssimo, né, é melhor que vir igreja, porque tem mais chances da gente não ter tantos danos à materialidade, de fato, interna, ao design, ao conjunto, né, de atributos materiais desses prédios, internamente falando, e externamente também, muitas vezes. Porque para reconversão, para casos de reconversão, às vezes facilita esse tipo de ocupação, é melhor do que quando aconteceu com o Roxy, eles destruíram o cinema por dentro. Eles tiraram, né, para transformar numa casa de show, né, para fazer palco, acabaram com a tela, acabaram com as poltronas, derrubaram coisa lá dentro, né, demoliram coisa no espaço interno para abrir, né, espaço. Então, às vezes, é melhor que o cinema seja alugado ou que ele vire uma sala, uma sala de culto, porque para processos de reconversão, às vezes, se houvesse política pública de fato, né, pensada para recuperação de salas de cinema simbólicas nas cidades, se a gente tivesse, de fato, né, políticas de preservação sérias nesse sentido da sala de cinema, né, aí seria mais fácil para você depois, né, pedir o imóvel de volta, às vezes até você pode, o próprio Estado, ele pode, né, fazer a compra do imóvel para depois apostar numa reconversão, né? Uhum. Eu adorei que você usa a palavra reconversão, né? Que já tem vários sentidos aí que a gente poderia. Tem sentidos espirituais, inclusive. Já podia. Sim, já dá um artigo só esse termo aqui. É mesmo, eu nunca tinha passado por esse aspecto. Sim. Exato, eu fiquei pensando também que essa ausência, né, do cinema atravessa tantos lugares
Só com a tua fala aqui a gente fica refletindo. Mas eu queria também te dar boa noite, que no início eu fiquei quietinha aqui te ouvindo. É um prazer, né, te conhecer pessoalmente mesmo que aqui na tela, né? Eu ganhei o livro do professor Rafael Tassi, porque eu era orientada dele na época, então é muito legal poder te conhecer dessa forma, assim. Também agradeço a Prof. Aline e a Prof. Sandra, né, pela oportunidade. Sandra, e aí a gente anotou. Exato. A gente anotou algumas coisas aqui para te trazer. Então, eu queria retomar o que tu falou antes da expressão de filme sobre cinema, né? Já que a gente está falando desse capítulo do livro. E naquele momento, a noção do que você quer dizer, naquele momento, introdutória, buscando junto ao prof. Dr. João Luiz Vieira, ainda a desenvolver como estão os avanços dessa reflexão, assim, porque eu fiquei bastante interessada no artigo, né? E nesse artigo tu trabalha os 2 documentários, né? O Cine Paysandu, que a gente comentou, Histórias de uma Geração, e Cine Vaz Lobo, o filme. Se você poderia falar brevemente sobre a análise, né, desses 2 filmes e quais obras hoje em dia você também elencaria nessa abordagem conceitual, já que você trata do novo filme do Kleber Mendonça Filho, né, Retratos Fantasmas, para discutir novamente essa noção de filmes sobre cinemas, aí dá um gancho, né, desse espaço, agora falando exatamente sobre o filme sobre cinema. Então, essa ideia, né, de filmes sobre cinemas, ela apareceu num curso que eu e o João Luiz Vieira demos no programa de pós-graduação em cinema da UF, em 2018. Né, a gente ofereceu uma disciplina ligada às histórias de cinemas, que é como o João Luiz nomeia esse campo de estudos. E aí surgiu essa ideia, né, dessa categoria, digamos assim, de filmes documentários situados mais ou menos ali, né, nas últimas 2 décadas, que tem como protagonista a sala de cinema ou as relações das pessoas com as histórias das salas de cinema, né? Então, eu fiz primeiro fiz um apanhado de filmes com essa característica. Na época do capítulo do livro era uma coisa muito assim ainda introdutória, né? Era chegando, né, nessa proposta de categoria. E hoje já há um segundo corpus de análise, que depois eu até mostro aqui nos slides que eu trouxe para mostrar para vocês. Já tem um segundo corpus de análise com outras obras que eu analiso. O Retratos Fantasmas, ele não chegou a ser analisado ainda, porque ele é muito recente, mas ele também pode estar dentro dessa categoria de filmes sobre cinemas, né? Então, é uma proposta de uma categoria para denominar filmes que tenham como pressuposto central a cinebiografia, ou seja, a biografia de salas de cinema históricas, importantes para alguns lugares, ou filmes que eu chamo de filmes da ida ao cinema, que são filmes que você tem a sala de cinema, claro, ali, na sua importância histórica, mas também filmes que tratam da relação das pessoas com esses espaços, né? Das memórias das pessoas em relação a esses espaços. Como que as pessoas tecem as suas memórias, como esses espaços eles são importantes na tessitura dos laços de sociabilidade das pessoas, né? E das memórias que essas pessoas produzem em relação às suas idas ao cinema. Então, na época do capítulo, eu ainda não tinha essa subdivisão, digamos assim, entre, né, filmes muito focados na biografia, que eu chamo de cinebiografias, biografias de cinemas, né, filmes até com viés um pouco mais historicizante, com propostas assim até cronológicas, de contar a vida do cinema cronologicamente falando, e filmes que têm uma proposta, claro, né, de apanhado geral da história do cinema, mas que trazem também personagens cujas vidas foram ou são influenciadas pela presença de um ou mais cinemas, né? Então, o filme do Kleber, por exemplo, Retratos Fantasmas, ele entraria numa dessas 2 subcategorias como um filme sobre a ida ao cinema, porque é um filme que fala da relação forte, claro, dele com a cidade do Recife, mas de como que aqueles filmes são formativos
na carreira dele, na vida pessoal dele, né? Claro que ele começa ali no primeiro capítulo com outros assuntos, mas depois, falando, né, até de um apanhado da própria carreira dele, né, o papel da casa, né, como esse lugar de invenções, né, estéticas e narrativas dele. E, logo em seguida, tem a sala de cinema como esse lugar de produção do que ele é hoje, né? Ele, na verdade, ele é o que ele é hoje porque ele foi frequentador assíduo e pesquisador desses cinemas do Recife, né? Então, são cinemas que marcaram aquela trajetória de vida, são cinemas que estão presentes naquela trajetória de vida, como, né, instrumentos ali, inclusive até de um florescimento dele como diretor, né, do florescimento dele primeiro como crítico, curador, e depois como diretor. Então, entraria nessa categoria de filmes sobre a ida ao cinema, né? Porque a ideia de ida ao cinema, o que eu tenho como proposta, né, o que eu proponho com essa ideia, é que a ida ao cinema ela reúne tanto os aspectos que te motivam a ir ao cinema, como a própria importância daquele cinema ou daqueles cinemas na sua, né, na sua vida, né, nos seus lazeres, na sua vida pessoal. Então, é uma noção, ela é ampla, né, ela é ampla porque tem uma noção, ela inclusive é uma tradução ruim, tá? De uma expressão que é muito utilizada em inglês que se chama cinema going, que é diferente até um pouco de movie going, que movie going é mais ver o filme em si, só, né, a questão da espectatorialidade um pouco mais específica. O cinema going, ele é uma atividade, aí a tradução, né, que não é tão boa para ir ao cinema seria essa, mas é uma atividade que comporta também todas as suas mobilizações afetivas, as suas decisões, os seus caminhos na cidade para chegar naquele cinema, o aspecto, de fato, ligado à própria espectatorialidade, que é o ato de ver o filme, né, daquela presença corporal naquela ambiência, o que você faz depois, com quem você vai, o tipo de trajeto que você faz em relação ao transporte que você pega para chegar ao cinema, onde esse cinema está localizado naquela cidade, ou seja, é um tipo de noção ampla, né? Então, para dar conta dessa noção ampla, filmes sobre cinemas, né, são filmes que vão, de alguma forma, também estar conversando com todos esses aspectos que ingressam nessa atividade de ir ao cinema. Tem alguns filmes que eles são mais focados na história do cinema em si, né? Que a história, esse cinema existiu, começou no dia, né, foi inaugurado, que não dá tanta conta das memórias do público. Aí, esse tipo de filme, um pouco de documentários mais biográficos, eu tenho chamado de cinebiografias, porque eles são mais restritos em relação a essa previsão nos seus roteiros do tratamento das memórias das pessoas, né? Agora, com certeza, o filme do Retratos Fantasmas do Kleber é um filme que tem essa proposta, né, de trabalho com memória, né, com memória da vida dele, né? Então, é a vida dele, né? É um filme também muito biográfico dele, né? Que perpassa as salas de cinema. Exatamente. E a gente estava falando nos bastidores aqui, né, que a professora Thalita participou da estreia do Retratos Fantasmas no Cine Botafogo, né? Foi. Isso. E assim, e a gente está falando tanto dessa experiência coletiva, né, como uma ação política. Acho que seria interessante você contar aqui, né, o que a gente já conversou um pouquinho entre nós, dessa experiência que foi a estreia do filme, né? Como você experienciou, né, essa estreia e como que foi, né, nesse coletivo e ali junto com o Kleber, né, a experiência coletiva mesmo dessa estreia. Foi muito legal, assim, foi um convite da Vitrine Filmes, né, a distribuidora do filme, e, né, por conta dos meus trabalhos aqui no Rio com a questão da sala de cinema, houve essa ideia de fazer uma das pré-estreias com debate, e eu fui convidada para ser essa mediadora, para provocar mesmo, né, algumas conversas sobre, principalmente a questão, no meu caso, da memória e da nostalgia, né, que eu trabalho também nesse âmbito de memória e nostalgia ligado à sala de cinema.
Então, foi um momento muito legal, porque, assim, eu já tinha visto o filme no dia anterior, eu tinha ido na pré-estreia, que foi no Odeon, nesse cinema que eu mencionei aqui agora, que é um cinema grande, bonito, ainda que não está com uma atividade regular, está meio fechado, meio aberto, abriu para o Retratos Fantasmas, aí já fechou de novo, enfim, que é um cinema da Severiano Ribeiro, do Grupo Kinoplex, que fica localizado na Cinelândia. Eu fui lá nessa pré-estreia que não teve debate, no dia seguinte houve o debate no Estação Botafogo, que é um dos cinemas preferidos do Kleber no Rio de Janeiro, onde ele, né, enfim, quando novo, viu muita coisa, enfim, tem uma relação já de histórico, né, como frequentador desse cinema. E foi muito bacana, porque foi um momento assim de conversar com ele sobre essa veia nostálgica do filme, mas num sentido, né? Até perguntei isso para ele, se ele considerava, né, o filme dele como uma peça de nostalgia. E ele falou, desde que não seja uma nostalgia restaurativa, uma nostalgia melancólica, né? Eu também, porque tem um outro tipo de nostalgia que guarda uma força, né? Uma nostalgia que te impele a agir, né? Não querendo reconstruir o passado, mas olhando para o passado de forma crítica e pensando, né? Trazendo esse passado para o presente, para pensar esse presente, mas sem perder, né, a afinidade emocional, né, e a saudade que você, porventura, possa ter ainda de algum equipamento de cinema antigo. Então, foi um momento muito legal de debate com ele sobre isso. Era, assim, eu não fui para esse lado, né, de filmes sobre cinemas, mas foi importante porque foi um momento, assim, até de ouvir também as perguntas das pessoas, de ver como que hoje, né, essas narrativas de filmes sobre cinemas, e aí o filme do Kleber, ela hoje, né, assim, localizando hoje, né, um filme que acabou de estrear, é a cereja do bolo, que inclusive completa uma hipótese minha de 2018, que foi quando eu comecei a pensar, junto com o João Luiz, essa história de cinemas, de filmes sobre cinemas, que a hipótese de que, de fato, existe um movimento narrativo, de criação narrativa, principalmente documentário, para falar justamente sobre sala de cinema. Então, existe uma inclinação hoje do cinema, e do cinema nacional tem havido muito, tem até um festival dedicado a filmes sobre cinemas, né? Esqueci o nome dele agora, depois eu posso passar para vocês, que é justamente para dar acesso a filmes sobre salas de cinema, sobre cinemas ou sobre relação da memória das pessoas com o cinema. Então, é uma hipótese lançada lá em 2018 que, com o filme do Kleber, ela só, né, se ratifica, né? Ela só se comprova de que, de fato, há uma inclinação, e não é apenas no Brasil. Então, você tem hoje muitas tendências de realizações audiovisuais com essa intenção de contar histórias de cinemas, de contar histórias de salas de cinemas. A Priscila Urpia está aqui falando Mostra de Cinemas do Brasil, o nome falou aqui no chat, o nome do festival, né? Que reúne filmes sobre cinemas, né? Então, é uma tendência, né, de narrativas contemporâneas, claro, que refletem, obviamente, né, uma idade da mídia, né? Porque a gente está falando de uma mídia que foi preponderante, que foi protagonista ao longo de praticamente todo o século XX e que perde o seu posto de prioridade em termos de lugar de acesso, né? Ainda é importante, ainda, né, é uma janela fundamental, é uma janela que assim não tem como descartar, mas a gente sabe que é uma mídia, em termos de tecnologia de mídia, de idades da mídia, que é uma mídia do século XX, né? Uma mídia do século XX que tem as suas resistências. Então, é sintomático, sim, que hoje haja filmes com essa tendência até mais nostálgica, uns mais, outros menos, que façam essa historiografia dessas salas de cinema, né? Às vezes com um viés até etnográfico, outros mais assim, até meio ficcionalizados, mas porque justamente a gente perdeu, né? A gente está perdendo, né, o protagonismo, né, da sala de cinema entre as mídias, entre os acessos, entre as mídias audiovisuais, entre as formas de acesso
ao audiovisual. Então, é, assim, um sintoma de uma certa luta, digamos assim, pela preservação de uma legitimidade, né? De uma legitimidade de um ator, né? Entre as mídias, né? Do século XX, que está lá velhinho, mas ainda está dando seus caldos, né? Tá protagonizando algumas narrativas. Então, esses filmes sobre cinemas, eles têm, né, justamente essa justificativa, né, essa hipótese, né, em geral, e a gente tem visto, né, polularem, ou seja, serem desenvolvidos cada vez mais filmes nesse sentido, né? Então, assim, claro que não é num contingente, né, expressivo, enfim, é um nichozinho muito, muito tímido, mas a gente tem visto narrativas sendo construídas nesse sentido de forma bem interessante. Claro, e aí também pensando a possibilidade dos deslocamentos, né? Porque eu acabei lendo o teu texto bem após a publicação, estava ali finalizando a dissertação, então foquei também nas minhas leituras, assim, e aí depois que eu fui retomar o teu texto, né? E foi bem na época do lançamento do filme do Kleber, por isso que a gente te trouxe, assim. Pois é. E eu associei muito, e aí é muito legal te ouvir falar sobre, né? Porque a gente entra em várias possibilidades estéticas, democráticas, culturais, né? Você falou essa questão do espaço físico, mas do espaço de memória, né? Eu acho que é essa parte que eu me interesso mais também. E nesse mundo que a gente está presenciando diariamente, né? Parece que uma aniquilação coletiva da memória, às vezes, né? Tanto geracional, talvez, também, né? Com a questão das redes sociais, enfim, tudo que a gente já comentou aqui na live. Eu queria te perguntar a questão ali do Pierre Nora, né? Que aponta a noção desses lugares de memória. Os filmes sobre cinemas ocupam esse lugar e impedem que os cinemas retirados das ruas sejam apagados da memória. Como você analisa a atuação do cineativismo e como os filmes sobre cinemas contribuem para a ação de grupos que defendem a conservação da memória, dos cinemas de rua e a preservação dos cinemas, que ainda resistem como espaços de sociabilidade? Essa questão, assim, né, essa ideia de lugares de memória, né, é justamente quando não há mais possibilidade de memória que a gente, de fato, tem esses lugares que são erguidos como comemorações, né, como eventos, como os lugares de fato físicos, que são erguidos para não se deixar esquecer, né? São espaços para se lembrar, lembra de mim, não me esquece, eu estou aqui. Mas é justamente porque existe um movimento muito forte, né, que impele para o esquecimento, né, que joga por o esquecimento, né? Então há uma necessidade de erguer, né, lugares de memória, justamente porque não há mais memória. Então, essa memória ela é uma memória muito artificial, né? Então, de fato, esses cinemas, né, que sobrevivem, alguns cinemas que são recuperados, eles podem ser analisados como lugares de memória, né? Como assim, você de alguma forma reage ao desaparecimento, essa aniquilação que você comentou, tendo em vista a necessidade de manter aquilo aberto, a necessidade de manter aquilo, se não for aberto, pelo menos funcionando com outro tipo de atividade cultural ou projetos de reabertura que venham brigar, né, que venham justamente lutar pela reconversão ou pela reabertura ou pelo não fechamento desses cinemas, né? Então o ativismo, né? A gente tem algumas mobilizações interessantes, alguns casos de ativismo das audiências e de cinéfilos e de pessoas que se encarregam, né, dessas mobilizações para permanência de cinemas, pensando a permanência de cinemas ou lutando contra o fechamento, quando o fechamento está sendo, quando algum cinema está sendo ameaçado, né? Então, às vezes, você tem ali grupos que se mobilizam em torno daquele cinema. Agora, mais uma vez, por exemplo, o Cine Belas Artes em São Paulo está passando de novo por uma ameaça de desaparição. Então, provavelmente, de novo, vai haver uma mobilização, como outras já aconteceram. Então,
a gente tem, né, essa importância desses ativistas que estão no coração mesmo dessa resistência, né? Dessa resistência para fazer com que, diante de todo um processo de desaparição, um processo de aniquilamento, pelo menos alguns resistam, pelo menos alguns cinemas sejam ou recuperados ou não apagados, não obliterados definitivamente do ambiente urbano, né? Então, são ativismos, né, culturais importantíssimos para pensar justamente nessa produção do cinema como um lugar de memória, né? E a outra pergunta que você tinha dito era em relação a lugar de memória, mas você tinha falado em outra... A preservação dos cinemas e a atuação do cineativismo, né? Também dá para pensar a questão das escolas, né? Também dessas ocupações de espaço, né? Ocupações do espaço. Então, assim, né? Um cinema ocupado, ele vai ser um cinema resistente. Então, se ele tem uma trajetória, né, importante historicamente falando para alguma região, para algum bairro, alguma rua, esse ativismo ele é fundamental para justamente erguer, né, ali pressupostos, erguer ali braços para proteger esse patrimônio, né? Então, esses grupos ativistas, até cito um aqui que é importantíssimo, que é o Cine Rua Pernambuco, que eu sempre cito em todas as palestras que eu faço, em todos os lugares que eu vou, que é um grupo só de mulheres, que tem justamente essa inclinação em termos de pensar a história e a memória de cinemas de Pernambuco, e elas também entram na batalha pela recuperação, pelo não fechamento de muitos desses lugares que ainda são resistentes, né? Então, o cineativismo ele tem esse lugar, né, de importância dessa construção, de fato, de lugares de memória, tendo em vista que o caminho, né, que a gente tem percebido é o caminho de desvitalização, é o caminho de desaparição, é o caminho de obliteração, né? De desaparecimento desses cinemas das ruas e praças urbanas. Então, que o cineativismo seja um responsável, né? Não um responsável sozinho, mas que seja um caminho para tentar, pelo menos, fazer com que esses espaços, alguns deles, resistam como espaços como lugares de memória, né? Então, são importantíssimos, mas é claro, né? Não são suficientes, né? Não é suficiente a gente pensar só, botar toda a responsabilidade nas costas desses grupos ativistas, porque as ações deles têm determinadas limitações, né? Tem entraves ali que são de falta de política pública direcionada, né? Às vezes política pública local, ou política pública mais até nível federal, que é um pensamento sobre a sala de cinema como patrimônio cinematográfico, né? Porque quando a gente fala em patrimônio do cinema, em geral, a gente fala, né, patrimonialização, cinema e patrimônio, a gente fala em geral de filme, né? Então, tem pouca cultura no Brasil de um pensamento de que cinema, sala de cinema, o espaço da realização, do acesso ao audiovisual, né, o equipamento urbano e o dispositivo cinematográfico, sala de cinema, que é um dispositivo, é uma mídia, né, também poderia estar, né, incluída dentro desse sentido preservacionista, que é fundamental, claro, tem que preservar filme sim, mas também teríamos que pensar em propostas de políticas públicas mais engajadas, mais direcionadas à proteção de cinemas que ainda restam, antes que eles sejam, de fato, obliterados totalmente. Porque ainda tem alguns, né? E tem aquela coisa da reconversão, ainda tem muitos que podem, inclusive, voltar a ser cinema. Tem cinema fechado, né? Então depende ali da cidade, né? Do contexto de cada cidade. Que aí vai depender também das políticas públicas locais, das políticas culturais locais, mas esses grupos ativistas, eles são fundamentais, inclusive, também para pensar propostas de políticas públicas, né? Porque eles, na verdade, eles não fazem apenas o manifesto ali pontual, né? Pensando ali na coisa do eventual da proteção desses cinemas. Eles também, muitos deles, eles também se debruçam sobre soluções, sobre possibilidades de construção de políticas públicas efetivas
que considerem a preservação da sala de cinema como um item fundamental da preservação cinematográfica nacional. Pensando a preservação, a manutenção, até a própria produção de filmes, né? Porque muita gente que vai para o cinema tem essa influência lá na infância, né? Por exemplo, então é um assunto bem interessante a gente abordar e discutir aqui juntos. Tem algumas perguntas aqui no chat, se alguém quiser, fique à vontade. Eu acho que eu vou colocar aqui na tela. Júlia, oi. Oi. Eu acho que só antes da gente ir para as perguntas do chat, a professora Thalita ia apresentar alguns slides. É verdade, né? Perdão. Na verdade, eu já até comentei sobre eles, né? Só para... acho que nem precisa, porque era justamente aquela ideia da categorização, né, dos filmes sobre cinemas, que hoje, como eu já avancei um pouco com a pesquisa, tem essa proposta de subcategorias que seriam os filmes tudo é filme sobre cinemas, mas teriam aqueles filmes com um viés, né, uma veia mais voltado para a cinebiografia mesmo daquele cinema, a biografia, com um apanhado um pouco mais historicizante sobre esses cinemas, que não são necessariamente filmes que trabalham com a memória dos espectadores, ou enfim, de outros personagens que têm a sua vida afetada por esses cinemas, que aí seriam filmes sobre a ida ao cinema, né? Então, eu avancei depois do capítulo, né? Depois que eu escrevi esse capítulo do livro, avancei já para essas subcategorias e incorporei outros produtos, enfim, outras produções cinematográficas, até também uma aí, né, que eu pesquisei sobre, pode até passar. Tem né, que eu falo sobre essas divisões, essas biografias de cinemas, né? E tem você pode até passar, que eu quero só mostrar um filme, na verdade, um episódio. Tem o primeiro corpus da análise, aí tem o segundo corpus da análise, que é mais recente, que eu até apresentei na jornada de História do Cinema na Embi Morumbi ano passado, esse desdobramento. Pode passar, por favor. Pode passar bastante, aí são os filmes que eu analiso, né? E aí tem uma série que tem o Cine São Paulo, que é um filme ótimo, que é um filme que fala da relação do exibidor, do cara que está ali para lutar pelo próprio cinema, que fica em Dois Córregos, em São Paulo. E tem esse que é bem biográfico mesmo, de sala de cinema, que é um curta sobre as salas de cinema de Aracaju, que fala, assim, ele é ficcionalizado, mas ele mostra bem a história dos cinemas e de uma certa memória coletiva de cinema de Aracaju. Agora, tem um episódio, que acho que é o próximo, Cinemedrópolis, que é dos cinemas de Petrópolis, e tem esse episódio que é muito legal, que é o episódio chamado Ivo Raposo, que é de uma série que está no canal Curta, chamada Lost and Found, da primeira temporada dessa série. E é um episódio que fala a história desse personagem, que é o Ivo Raposo, que ele está vivo, mas que foi o responsável pela construção de uma réplica do Cinema Metro Tijuca, numa cidade chamada Conservatória, que fica na região sul-fluminense do Rio de Janeiro. Então, ele fez, ele conseguiu, né, ao longo do fechamento dos cinemas da Metro, no Rio de Janeiro, ele conseguiu angariar o espólio, digamos assim, dos cinemas da Metro, candelabros, poltronas, cortinas, bilheteria. Então, ele pegou esse material que seria colocado, jogado no lixão, né, ia para o ferro velho. Ele pegou muitos desses elementos e ele reconstruiu uma réplica do Cinema Metro Tijuca nessa cidade de Conservatória, que é aberta à frequentação, enfim, até já teve festival de cinema lá em Conservatória, que foi feito dentro dessa sala de cinema. Então, é uma sala de cinema perfeita, que tem ali elementos genuínos, elementos ali originais dos cinemas que a Metro Goldwyn Mayer teve no Rio de Janeiro. Então, é uma história que não é sobre um cinema específico, mas é sobre a memória de um homem, né? São as atividades de um homem
em prol dessa reconstrução de um cinema que existiu no século, até a década de 70 no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é um filme sobre história de cinema, né? Sobre cinemas. É sobre o cinema metro, é sobre esse cinema que ele se chama centímetro, né, que é o metro, então ele fez a réplica ao centímetro, é menorzinho. Então, então é para a gente ver como também essa categoria, essa tentativa de categorização, ela é elástica, né? A gente pode ter objetos de análise ali que podem se inserir nessa categoria de filmes sobre cinemas, que não necessariamente estão, né, ali focados apenas em cinebiografias muito historicizadas, né? Podem também dar conta de um aspecto mais amplo, memorialístico, etnográfico, arqueológico, que tenha o cinema como um elemento fundamental da narrativa. Era mais ou menos isso que eu tinha trazido mesmo de slide para mostrar. Ainda bem que você trouxe, foi ótimo, eu adorei aqui os slides. Que bom. Agora, acho que a Júlia vai trazer aqui o chat para a gente. Lembrança, só desculpa, de novo, né? Não, fale você. A gente tem a lista de presença aqui, então, já quem, né, tiver interesse em certificação, depois o setor de extensão da universidade, né? Eu acho que entra em contato com vocês, não sei muito bem vocês, mas acho que sim. E, né, para a certificação da atividade de extensão e para quem é discente do PPG-Com TP, validar como tópico especial. Agora sim, vou ficar quieta, Júlia, desculpa. Imagina, pode ler a questão, é só para abrir também o espaço para... Teve bastante comentários, aqui não consegui subir todos na tela, mas o Marcelo Balbino comentou, parabéns pela live, muito boa, se possível gostaria de saber da professora a diferença entre o conceito de memória e definição de nostalgia aplicada ao cinema, obrigado. Acho que tem bastante a ver com o que você estava falando nos slides ali, né, perdão por te atropelar. Nada, imagina. Assim, em geral, né, assim, bem de forma bem geral, porque seria, né, a gente teria que ter uma outra live para poder falar dessas diferenças conceituais, mas nem toda memória é nostálgica, né? A nostalgia ela é um exercício da memória, ela é uma forma, ela é uma entonação, digamos assim, da memória, né? Então, nem toda memória ela é nostálgica. A gente pode, né, trabalhar com a memória, que é o par lembrança e esquecimento, né? A gente lembra porque a gente esquece porque a gente lembra. Agora, nem toda operação mnemônica ela é uma operação nostálgica, né? Então, nesse caso específico da memória da sala de cinema, da memória dos espectadores, da memória dos públicos, o que há é uma análise justamente sobre a entonação, sobre a natureza, digamos assim, mais emotiva das operações, das produções de memória dessas pessoas. Então, quando, de fato, essas memórias elas se tornam ali mais lamentativas, ou com outro aspecto também, que é essa nostalgia ativa, memórias que têm ali um aspecto de nostalgia ativa, que é você sentir falta daquela coisa, mas você, a partir daquela falta, a partir daquela ausência, você atribuir aquilo ali uma força que vai te impelir para frente, que vai te impelir à ação, né? Então, essa seria a diferença, assim, mais em geral, né? mais específica entre a questão da memória, porque você pode ter memória sobre suas idas ao cinema. Nem todas as nossas memórias da ida ao cinema elas são memórias nesse sentido afetivo, nostálgico, ou que deixa o seu coração feliz, seu coração assim mais aconchegado, ou que te leva ao lamento melancólico de tristeza, né? Porque a nostalgia ela também pode te levar para esse tipo de sentido. Às vezes é só uma memória. Eu lembro que eu fui ver o filme tal na sala tal. Aí, né? Agora, quando você tem uma produção discursiva, né, que enseje essa elaboração afetiva, de você entonar aquela produção de memória de forma nostálgica, aí a gente já está falando de uma memória nostálgica, né? Que não necessariamente todas as memórias elas serão né, nostálgicas nesse sentido. Não sei se, né, assim, porque eu teria que entrar muito em umas searas aqui de teóricos e não estou querendo escapar disso, mas em geral a diferença seria basicamente essa.
Eu vou colocar outra questão aqui. A Priscila Urpia comentou: cinema de rua é a solução do escoamento da produção audiovisual brasileiro. E aí tivemos alguns outros comentários que a gente já subiu aqui. Concordo em todos os sentidos. Assim, cinema de rua ele é muito importante para a gente ter acesso né, ao cinema brasileiro. Né? A gente está num momento agora, passando por um momento de discussão muito importante sobre a cota de tela, e, de fato, a gente não encontra espaço, o cinema brasileiro não encontra espaço nas salas comerciais de shopping. Né? É muito complicada essa equação. Então, talvez a sala de cinema ela possa ser, de fato, uma solução, a sala de cinema de rua, ela possa ser, de fato, dentro de um outro conjunto, de um grande conjunto de fatores, de soluções, né? A aposta no cinema de rua, agregada ali a questão da acessibilidade, no sentido, né, de acesso ao filme brasileiro, poderia ser, né, uma proposta interessante, de fato, para pensar política pública. Realmente, pensando aqui na minha experiência, né, aqui em Curitiba a gente tem o Cine Passeio, sim, que é o cinema de rua que a gente tem, e eu dou prioridade para ver no cinema os filmes brasileiros, né, porque a gente também não consegue ver tudo que a gente quer, então a prioridade é ir ao cinema para ver os filmes nacionais. E eu acabo indo só no Cine Passeio. E não que seja assim nossa, não, eu só vou no Cine Passeio. Mas não, né? Os filmes que eu quero ver, consequentemente, é lá que está em cartaz. É lá que eles estão em cartaz. É onde consegue espaço, geralmente. Sim. Né? Então, e daí é aquilo, né? É um horário só. Pois é. Tem um papel fundamental a sala de cinema de rua na viabilização do acesso ao cinema nacional. Né? Bem isso. A gente teve aqui o Max também perguntando se a live vai ficar salva no canal. Ela vai, então todas as nossas lives, todos os eventos aqui, fica tudo salvo no nosso canal, então para acompanhar essa live aqui, né, quem chegou depois, ou quem quiser compartilhar com outras pessoas também, então fica lá no canal e os eventos anteriores também. Já pedi aqui então, né, para o pessoal visitar o nosso site, lá tem todas as nossas redes sociais, tem os nossos projetos, eventos. Eu estou precisando atualizar esse site, porque não tem fim essa atualização, mas ele até que ele está mais ou menos atualizado. Puxar minha orelha aqui, tem que fazer isso. O Instagram é GPTelas, todas as redes são GPTelas, e tem o Instagram também da professora Thalita, né? Que é o Thalita Ferraz, _cines. Também, né, tem bastante coisa interessante lá sobre as pesquisas, sobre os cinemas de rua, também indicamos. Eu acho... Bom, Júlia, quer fazer mais alguma consideração? Nossa, se a gente conseguisse mais tempo, né, para ficar conversando assim, passou tão rápido. 1h30 já de live, né? Mas eu só quero agradecer a oportunidade, né, de conhecer a Thalita e de estar aqui contigo, Aline, porque é muito legal, a gente fica na academia, é muito solitário, e depois essas trocas são super ricas, né, para pensar próximos projetos e também retomar o texto, né, agora com o filme do Kleber, assim. Então, obrigada pela oportunidade, por poder te ouvir, assim, porque foi muito enriquecedor para mim, com certeza. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz em rever, né? Mesmo aqui, que a gente possa se ver, quem sabe lá no Rio, né? Ou aí em Curitiba, de repente, vou. Tem um tempo que eu não vou para Curitiba. Mas eu gostei muito, assim, da oportunidade. Acho que é engraçado, né? Que eu estava pensando outro dia na questão da live, né? Que é uma coisa que a gente começou fazendo muito na pandemia, e como que ela, assim, tem gente que fala, não, agora é só evento presencial. Concordo, tem que fazer evento presencial, sim, mas como ela possibilita ainda essa troca, né? Facilita, né? Então, aqui tem gente, vi aqui que tem a Priscila Urpia, por exemplo, que comentou ali, ela está no Recife, então, assim, né? Como é que, se fosse uma palestra presencial, seria mais difícil da gente reunir tantas pessoas de todos os lados, né? Então, foi muito bom te rever, Aline.
É muito bom te conhecer, Júlia. Muito obrigada. E obrigada também à Sandra, né, que está voando nesse momento, pelo convite. E achei o formato de vocês, assim, das lives super legal. Vou acompanhar mais de perto o trabalho de vocês. É bem bacana. Parabéns. Ai, obrigada. E é bem isso mesmo. Não dá para a gente jogar tudo que a gente também aprendeu, né, com a pandemia. Então, eu acho que a gente pode manter algumas coisas, né? Não é claro. tipo, ai, não, agora é só presencial. A gente pode fazer, né, esse claro. trânsito entre, né, o presencial e as transmissões. E é bom aqui que fica no YouTube, né, também. Então, essa visibilidade que eu acho bem legal e essa conversa, né, com as pessoas de diferentes lugares. Então, só agradecer mesmo. Justificando aqui, né, a gente falou da professora Sandra, ela lidera o grupo junto comigo e ela estaria aqui hoje, mas ela estaria chegando, né, de uma viagem antes da live, né, tudo certinho, mas aí o voo atrasou e agora ela está incomunicável no avião. Então, é isso. Ai, gente, muito obrigada a todos muito e todas. Obrigada, viu? Adorei. Eu vou encerrar aqui, então, a transmissão. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite.